patrocinado pelo Rebbe Shloime e Mirelle Greenwald. Nossa Sihá é a primeira do volume 13 da coleção Likutei Sihot, que aborda o livro de Bamidbar. A Sihá, ela trata basicamente que os ensinamentos da Torá são eternos, e ela procura aprender qual o ensinamento da passagem do nosso povo pelo deserto e como isso está ligado com a contagem dos filhos de Levi, Keat, Gershon e Merari. Como nós falamos várias vezes, a Torá é eterna. E essa regra que a Torá é eterna, ela se aplica à Torá como um todo. Não somente aquelas coisas que existem fisicamente no nosso tempo, mas também aquelas coisas que não existem mais fisicamente no nosso tempo, mas existem nas dimensões espirituais. E assim também na nossa Parashá, onde nós temos a contagem dos levitas. Nós temos a contagem do Bnei Gershon, do Bnei Merari, a contagem do Bnei Keat, que começaram na Parashá anterior. E apesar que fisicamente, na dimensão material, isso não é algo eterno, é alguma coisa que só aconteceu no segundo ano depois da saída do Egito, mas essa ideia, por constar na Torá, nos mundos espirituais, ela existe de uma forma eterna em cada geração. Isso vai ser entendido quando nós explicarmos o seguinte: por que os Yidden precisavam ficar no deserto por 40 anos? É verdade que através do pecado dos espiões dos Meraglim, foi decretado que os Yidden não iam entrar na terra de Israel por 40 anos. Um ano por cada dia, assim como os Meraglim ficaram 40 dias, assim também o povo foi condenado a 40 anos esperando para entrar na terra de Israel. Isso se chama Mida Keneged Mida, por uma coisa que eles fizeram, aquilo que eles estão recebendo. Mas, segundo isso, eles teriam que ficar 40 anos fora. Por que especificamente num local como um deserto? Amidbar, Agadol, Veanorá, Nachash, Sará, Veakrav, Vetzimaon, She'en Bomaim. Por que ficar num deserto, que é um deserto grande, terrível, com cobras, serpentes, escorpiões, uma sede que a água não consegue saciar essa sede? Então, por que os Yidden tinham que ficar no deserto por 40 anos? A explicação disso está no Likutei Torah, no começo da nossa parsha, onde ele fala Tam nesiasam bamidbar ima mishkan vekelei Hashem, qual é o motivo que eles viajaram no deserto com Mishkan e os objetos de Hashem, kedei leachnia koyach inikas aritzoinim, para poder dominar sobre as forças do lado oposto. A fonte da onde eles tiram o poder deles é do deserto. Então, não somente para fazer isso, para dominar as forças do lado oposto, mas também para leamshir Gilui Elokus, para trazer a revelação de divindade. E para cumprir essas missões tão elevadas, os Yidden tiveram que ficar no deserto por 40 anos. Para explicar isso de uma maneira muito simples, a passagem dos Yudim no deserto matou uma série de coisas negativas, cobras, escorpiões, e também tornou o deserto um local habitável. Em dois aspectos. Primeiramente, o deserto era um local onde ninguém residia. Lá diretamente, só falando os homens, 600 mil homens, 600 mil mulheres, crianças, velhinhos, etc. O deserto era um local
onde não se plantava, e de repente o poço de Miriam fez crescer todo tipo de árvores e de coisas, e de uma forma mais íntima. Essas mudanças profundas ocorreram ligadas com a contagem dos levitas. Porque a contagem dos levitas para servir no Mishkan e se ocupar com seus utensílios transforma algo que é contado em algo que não pode ser anulado. E ao não ser anulado, os Leviim, eles transformam o deserto num local diferente de um deserto, num local habitável. Essa ideia de fazer do deserto, do Midbar, um local habitável, isso ocorre através da contagem dos levitas. Isso é uma coisa eterna em cada geração. Quando a pessoa olha à sua volta, às vezes ele percebe que ele está num local que é um Midbar, é um deserto, Asher lo yashav adam sham, que o homem não reside lá. E às vezes, isso se refere, o homem foi criado à imagem e semelhança do Adam Elion, do homem supremo, em cuja imagem e semelhança nós fomos criados. E nós olhamos e nós não estamos vendo a presença divina naquele local. Mas o que? Apesar de que nós não estamos vendo essa revelação, mesmo uma pessoa que se encontra numa situação dessas, ele não deve ficar triste, ele não deve desistir, ele não deve deixar a sua missão de procurar ajudar outras pessoas que têm dificuldade. Essa é a lição da nossa parsha, que nós temos que viajar no deserto. E nós não estamos viajando no deserto. Nós estamos viajando para o deserto para mudar o deserto. Porque isso é uma shlichut, isso é uma missão de Hashem. Mi Hashem etzadei gaver konanu. Hashem, ele prepara os passos do homem. E por que ele nos levou até lá? Para mudar esse local e transformar esse local num local habitável, num local não só que o homem vai residir lá, mas que o Adam Elion, o Ser Supremo, do qual nós fomos criados à imagem e semelhança, vai residir e habitar naquele local. E assim como o Rambam escreve, não só a tribo de Levi, qualquer pessoa que o seu espírito leva a ele, aquele que quer estar perante Hashem e servi-lo, e Hashem chelkoi, Hashem se transforma na parte dele, como por causa dos Kohanim e Levim. Ou seja, cada Yudi, que quando ele quer, Leorot Drachava Yesharim, ele quer ajudar a ensinar os caminhos corretos, a Tzadikim, Larabim, os caminhos justos de Hashem para o mundo, Hashem dá uma força e uma importância que vem de cima, e ele não vai ser anulado para as coisas do mundo. E essa é a ideia do Bnei Gershon, como está escrito, Venassah et Rosh Gam, que ele consegue levar as pessoas para o Gam, para um nível de Rosh, para um nível mais alto, e essa é a ideia do Bnei Merari, essa é a ideia dos Levim, essa é a ideia de todo o povo que na verdade tem esse poder de transformar um midbar, de transformar um deserto num local onde a divindade, onde a presença divina vai residir. E esse ensinamento, ele também se aplica para o mundo interno da pessoa. Até agora, nós falamos como esse ensinamento se aplica para o mundo externo em geral. Mas isso também se aplica para o mundo interno da pessoa. Às vezes, quando nós fazemos o Heshbon Tzedek, e nós vemos o Sachakol de como é a nossa conduta, nós percebemos que Deus nos livre, nós estamos num midbar, nós estamos num deserto. E isso não quer dizer que a pessoa tem que entrar em Eush, que a pessoa tem que se deixar deprimir.
Muito pelo contrário. Ele tem que saber que ele tem que mudar. Apesar de que ele já fez uma coisa errada e que ele já repetiu 2 vezes e que o ergel nasce teva e que ele ficou tão acostumado que isso se transformou em uma outra natureza, ele tem que mudar tudo isso. E ele pode mudar tudo isso. Os Levim começaram a servir no Mishkan quando eles tinham 30 anos. O que quer dizer isso? Se eles serviam dos 30 até os 50, isso quer dizer que até 30 anos eles não fizeram nada, eles não estavam aí. Mas depois dos 30 anos, eles receberam uma força, eles se purificaram das coisas que eventualmente eles tinham, e eles puderam fazer o serviço do Mishkan. E não só puderam fazer o serviço do Mishkan, mas através do serviço do Mishkan eles puderam transformar o Midbar, o deserto, num local habitável. E assim também funciona para cada pessoa. Quando a pessoa decide lamod leifnei Hashem, lecharto leavdoi, de ficar perante Hashem e servir Hashem, nesse momento, todas as coisas negativas e toda a impureza que está grudada nele, ele tira isso bem para longe. E ele recebe forças especiais, uma revelação de divindade para transformar o deserto à sua volta e para transformar também a sua alma. E agora nós vamos concluir que para fazer uma moradia para Hashem, o trabalho precisa ser em 2 linhas. Uma linha é surmerá e outra linha é asetov. Você sai do negativo e você faz o positivo. Assim, quando alguém vai fazer um palácio para o rei, ele primeiro tem que remover a sujeira, ele tem que remover a poeira, e aí ele vai preparar o palácio com móveis bonitos, etc. Assim também existem os 2 trabalhos, a remoção do negativo e a ação no sentido do positivo. E essa é a ideia das 2 famílias de Levi, que são focalizadas, que é o Bnei Keat e Bnei Gershon. A palavra Gershon, de Bnei Gershon, vem da palavra Gerushim. Gerushim quer dizer mandar embora, mandar para longe, quer dizer se afastar do mal. E a palavra Keat vem da expressão Veloi Keat Admim, que nele vai se reunir, que é a ideia de reunir as coisas positivas. E esse é o trabalho das 2 coisas, o trabalho de tirar o negativo, e seguido com o trabalho de fazer o positivo, e junto com essas 2 coisas se faz uma residência para o rei. E esse trabalho de Surmerá e Asetov também está ligado com aquilo que eles levavam no deserto. O Bnei Gershon levava as irios, que são as coberturas do Mishkan, que a ideia é proteger das coisas negativas, etc. E o Bnei Keat levava os utensílios do templo, onde cada utensílio ele tinha uma função, que isso é paralelo às coisas positivas que a gente faz. E através desses 2 trabalhos que haviam no Mishkan, a gente constrói uma dirá, Lois Barach, uma dirá para o Todo-Poderoso, Beshleimus, de uma forma plena.